Olá você amigo, olá você amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Viva com Sobriedade. O meu nome é Patrick Wenning, eu sou um alcoólatra em recuperação e um estudioso de quais caminhos são aqueles que fazem com que o paciente alcoólatra recuperado ele se mantenha focado na sua recuperação, mantenha focado-se na sua sobriedade durante toda a sua vida. Quais são os atalhos, quais são os caminhos, quais são as formas que realmente dão certo e aquilo que não dá certo? Quais são as características da pessoa que consegue se manter sóbria durante toda uma vida, não somente 1, 2, 5 ou 10 anos, mas sim e de fato toda uma vida. E durante toda essa vida que ele se mantém sóbrio, que ele consiga colher todos os frutos que são maravilhosos em relação a tudo que ele já viveu, tudo que ele já teve de desespero na vida dele. Tudo isso pode sim ficar para trás. O objetivo do nosso canal, do nosso podcast Viva com Sobriedade é de passar aspectos práticos, mindset, motivação, para que você consiga assumir novamente o controle da sua vida e que esse controle seja assumido de forma plena e absoluta por uma vida inteira, ok? Peço para vocês que ouçam os podcasts anteriores. Cada podcast ele é um tijolinho que é colocado numa parede do conhecimento. Essa parede é a parede que vai fazer você se afastar, vai manter você afastado do álcool, ok? Essa parede ela vai crescendo a cada semana, a cada conhecimento que a gente vai publicando no nosso podcast, ok? Acompanhe também o nosso podcast nas outras redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube com o nome Viva com Sobriedade. Procure lá. Somando todos esses canais, todos os dias temos conhecimento novo, prático e aplicado para que você retome o controle da sua vida ou que você auxilie alguém que você muito ama e que hoje se mantém afundado no vício. Tudo bem? Antes do tema de hoje, eu quero lembrar que aqui no podcast Viva com Sobriedade você tem a voz ativa. Então você pode mandar para nós o seu depoimento, pode mandar para nós o seu testemunho, ou mesmo se o podcast, os nossos ensinamentos já lhe auxiliaram de algum modo na sua recuperação. Então basta mandar um áudio de até 2 minutos para o WhatsApp 67 99 124 5362. Repetindo, 67 99 124 5362. A sua participação sempre será muito bem-vinda e pode ser inserida no próximo episódio do nosso podcast. Além, contudo, que eu também respondo particularmente cada uma das mensagens que eu recebo. O tema de hoje do nosso podcast é Não Tenha Vergonha. Particularmente eu tive muita vergonha durante toda a minha vida, principalmente nas partes onde eu realmente estava muito mais ativo no meu vício. Por durante muitos anos, muitos mesmo, mais de décadas, 2 décadas pelo menos, ou mais, eu tive vergonha da pessoa que eu era. Por isso, e eu tenho certeza, se você é um alcoólatra em atividade, ou se hoje está em abstinência, ou se você conhece alguém que tem essas características, você vai conseguir perceber que em consigo mesmo ou em outra pessoa, o alcoólatra, ele tenta esconder, sem dúvida alguma, grande parte da sua vida. Ele tenta esconder as suas opiniões, ele tenta esconder quais são os seus desejos, ele tenta esconder quais são as suas ações, qual é a sua rotina. Por quê? Porque ele tem vergonha do vício dele. Ele tem vergonha da escravidão que o álcool gerou para a vida dele, ok? E essa é uma característica que faz com que o alcoolismo perdure durante muito mais tempo. Porque se a gente não tem vergonha, tudo fica exposto mais facilmente. E a partir do momento que tudo fica exposto mais facilmente, a sociedade, principalmente a família, ela vem auxiliar aquela pessoa que está com um problema. Agora, quando tudo aparece muito sutilmente, aparecem só algumas fagulhas de todo o problema que existe ocultado, né, por conta da vergonha, fica difícil as pessoas perceberem quão fundo pode estar o alcoólatra, quantos problemas ele pode estar gerando a cada dia onde ele se derrete ao vício dele. Então a vergonha, ela ainda é um comportamento que auxilia na manutenção do alcoolismo, porque tudo aquilo que se mantém escondido, infelizmente, a gente mantém por mais tempo.
Porque se a gente descaradamente abrisse toda a situação, ou a gente não se afundaria muito facilmente, ou quando afundando, as pessoas estariam mais disponíveis, né, mais vigilantes para socorrer. Então eu particularmente tive vergonha durante muito tempo, e a cada ano que eu mais vergonha ia tendo, mais afundado eu ficava, mais profundo era o poço que eu cavava, e por vezes, praticamente todos os dias, pelo menos nos meus últimos 5 anos de atividade, eu todo dia acordava, olhava para trás e dizia: hoje vai ser diferente, hoje eu não quero isso. Porém, esse meu pensamento infelizmente durava 1 hora ou 2 horas, talvez no máximo, né? Rapidamente eu cedia às minhas vontades físicas e principalmente às minhas vontades psíquicas, todas aquelas que o álcool plantou dentro da minha personalidade, dentro da minha cabeça. E por conta disso, de maneira escondida, eu me encontrava diuturnamente, eu mantinha encontros com o álcool. Então a vergonha, ela perdurou durante muito tempo. E posso dizer que não faz muito tempo que eu perdi a minha vergonha, né? Eu perdi a minha vergonha na última e derradeira vez que eu deixei de beber, que foi uma ocasião muito diferente de tudo que eu havia vivido antes. Claro, foi um progressivo, e a cada vez que eu parava, eu queria parar, as pessoas queriam que eu parasse, mas eu nunca quis de fato, com todas as minhas vontades, com todas as minhas forças. E na última ocasião eu quis com todas as minhas forças, e eu disse que eu não teria mais vergonha de mim, porque aquilo foi eu, não é mais eu. Então eu não deveria ter vergonha, né? Porque aquilo que eu fazia, aquilo que eu tinha, ele era comandado pelo vício que eu tinha em álcool. Não era a pessoa que eu era de verdade, porque inclusive antes de eu ser dominado pelo álcool, era uma pessoa benquista, era uma pessoa bem vista. O álcool foi me tirando tudo isso. Então eu estou extirpando ainda a cada dia o álcool da minha vida, porém hoje já sem vergonha. E é justamente pelo fato de eu não ter mais vergonha que eu criei esse projeto do podcast, onde eu mostro a minha cara, mostro a minha voz, dou nome a essa voz, e que vocês podem encontrar. Então hoje eu já não tenho mais vergonha, né? Por muito tempo eu tive, e lhes garanto, manter a vergonha é uma manutenção para o vício. O álcool, o vício, quer que você tenha vergonha das suas ações, porque tudo aquilo que a gente mantém às escondidas, infelizmente, dura mais tempo. Okay? E outra, você não precisa ter vergonha, porque o álcool, ele é uma doença, não é um desvio de caráter próprio, né? Não é aquela pessoa, normalmente as pessoas dizem: por que você não para de beber? Por que você escolhe lá beber? Porque para elas parece muito fácil, né? Porque elas não encaram o alcoolismo como uma doença. O alcoolismo é uma doença, inclusive ele tem um código, que é o Código Internacional de Doenças, que é o CID-10 F10.2, né? O F10.2, que engloba ele nos transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, né? Como a síndrome da dependência. O que é a síndrome da dependência? Síndrome é um conjunto de sinais. Então não é uma doença em si, ela é uma síndrome, ela tem um conjunto de sinais, né? Que leva a pessoa a beber, e é um conjunto de sinais que mantém todo esse vício em atividade, tá? Síndrome sempre vai ser um conjunto de sinais e sintomas. Então a abstinência faz parte disso, né? A mentira faz parte disso, desvios de caráter fazem parte disso, a amnésia faz parte disso, a confusão mental faz parte disso, a autodepreciação faz parte disso, né? O vitimismo faz parte disso, o delirium tremens, né? Que é fisicamente a pessoa tremer quando na ausência do álcool, faz parte disso, assim como inúmeros outros sinais e sintomas, tá? Porém, ela é realmente então uma doença, né? CID-10 F10.2, que engloba ela como transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool, que é a síndrome da dependência. Então não existe motivo para a pessoa que quer realmente se recuperar ter vergonha do alcoolismo, né? Ter vergonha do seu alcoolismo. Tudo bem? O que acontece? Se ela continua a ter vergonha e querer esconder isso,
isso vai alimentar, vai retroalimentar o vício dela. Porque ela acha que ela pode esconder as coisas das pessoas, e escondendo as coisas das pessoas, as pessoas vão ver ela como uma pessoa normal e não como um alcoólatra, ok? Até porque o alcoólatra é aquela pessoa que está em atividade ainda sob o domínio do álcool, aquela pessoa que já está em estado de recuperação. O termo correto de se utilizar é alcoolista ou alcoólico, porque o alcoólatra é aquele que cultua o álcool, e a pessoa que está em processo de recuperação, ela já não cultua mais, ela compreende que o álcool é o inimigo íntimo dela e ela não pode mais permitir que ele viva junto desse inimigo, que esse inimigo viva junto dele, que esse inimigo caminhe junto dele, comande os passos dele e amarre ele a essa pedra que só afunda no mar cinzento, tudo bem? E normalmente a gente tem vergonha sim de assumir a nossa condição, porque a sociedade crê que o alcoólatra, ele é uma pessoa de má índole, por natureza, né? O alcoólatra é aquela pessoa que prefere o álcool em vez da esposa, prefere o álcool em vez dos filhos, prefere o álcool em vez do trabalho. Então, eles pensam dessa maneira. Os julgamentos alheios, infelizmente, a maior parte, eles vêm dessa maneira. Porém, eles vêm de pessoas que não conhecem, pessoas que não sabem. Entendeu? Pessoas que não conseguem compreender que o alcoolismo é uma doença, e assim como uma doença precisa de tratamento específico, e é esse tratamento que você ou a pessoa que você conhece, tanto ama, precisa. E esse tratamento que você ou a pessoa que você conhece precisa, pessoa que você ama precisa, ele passa por uma alteração de estado mental. Porque o alcoolismo é uma doença que atinge, é uma síndrome da dependência que atinge o corpo e o psicológico. E a dependência que ele causa no nosso corpo, em 30 dias, 45 dias, ela some, né? Os receptores que a gente tem, as enzimas que a gente tem que digerem o álcool, elas chegam a se normalizar a partir dos 30 dias de ausência do álcool no corpo. Porém, o que fica é aquela condição psicológica, é aquela dependência psicológica. E é essa questão que a pessoa que vai parar por uma vida inteira tem que dominar. É esse ponto que ela tem que tratar, é esse ponto que ela tem que incutir na sua mentalidade de forma a nunca mais ter o contato inicial com o álcool. É só assim que ela vai se manter em sobriedade com plenitude, né? Então a gente deve evitar esses julgamentos alheios. Como eu falei, eles são julgamentos de pessoas que não compreendem. Porém, você que está em processo de recuperação compreende. Como eu falei, você já sabe. Ter vergonha é um sinal da atividade ainda do álcool. É um sinal da atividade do alcoolismo. É um sinal do álcool comandando a sua vida, porque como eu já falei, expliquei e reitero, o álcool quer que você mantenha ele em segredo. Tendo vergonha, você mantém em segredo, e mantendo em segredo, toda essa cena, todo esse enredo, infelizmente, tende a durar mais tempo. Os julgamentos alheios, sim, eles são muito doloridos, né? Mas eles vêm de pessoas desinformadas, que elas acham que nós somos fracos, que a gente bebe por falta de caráter, bebe porque não é forte o suficiente para dizer não. Mas como eu falei, ele não é só uma questão física. O físico, o menor impacto do álcool, né, é o físico. O maior impacto é o impacto psicológico. Como eu falei, tanto é que o álcool, em 24, 30 horas, ele sai completamente do seu organismo. O álcool, né? Porém, os efeitos dele no seu organismo, eles passam a cessar em torno de 30 dias. Só que as pessoas voltam a beber depois de 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, e voltam a beber como bebiam antigamente. Por quê? Por conta da condição psicológica, tudo bem? Então, sendo essa doença, você não tem que ter vergonha. Assim como um paciente que é cardíaco não tem problema da sua alteração cardiovascular. Assim como um paciente que tem qualquer outro problema de saúde, uma asma, uma bronquite, um diabetes, ele não precisa e não deve e não tem normalmente vergonha da sua doença, ok? Então você que sofre com alcoolismo, entenda, você sofre com uma doença, porém essa doença tem tratamento e tem cura. Tá? Mas não significa que na cura, no tratamento, você pode retornar para o álcool. Você não pode. Infelizmente você não pode.
Hoje mesmo eu recebi uma mensagem me questionando, uma pessoa me perguntando, ela dizendo que ela tem problemas com álcool e com drogas, né? E que ela está 6 meses sem fazer uso dos dois, e que ela pretende ficar 1 ano sem fazer uso dos dois, sem fazer uso do álcool, das drogas ela pretende nunca mais ter contato, mas o álcool ela pretende voltar depois de 1 ano. E perguntou se era possível ressocializar, né? E eu disse que não, que infelizmente não, né? Porque o psicológico dela, ele retorna como se nunca tivesse parado. E que provavelmente ele também tinha um transtorno cruzado, né? Onde o uso do álcool levava ao uso da droga. E ele confirmou, mas ele disse que mesmo assim tentaria. Tudo bem, aqui a gente não força ninguém, a gente passa o que a gente entende, o que a gente compreende, o que é fato, o que a gente já viu com centenas e centenas e centenas de pessoas, né? Eu auxilio dezenas de pessoas por semana, né? Que diretamente, eu mesmo, ok? E respondo a todas elas, colho depoimentos, vou aprendendo, estudo muito do que existe de pesquisa científica, do que é aplicado, pessoas que se dedicam tanto quanto eu, trocamos informação e mantemos-nos sempre atualizados. Infelizmente, a gente não consegue convencer a pessoa, porque como eu já falei em outros podcasts, o início do tratamento passa a se iniciar com a vontade da pessoa em querer de fato parar, né? Então essa pessoa infelizmente disse para mim que ia tentar, porque seria a primeira vez dela, e que se não desse certo depois ela pararia de vez. Tudo bem, né? Mas então veja bem, ele é essa dependência psicológica, ela é uma dependência psicológica que vai durar a vida inteira. Então a cura é se manter afastado. Não existe cura para, digamos, acabei, zerei, formatei o meu psicológico, eu posso retornar como se uma nova pessoa fosse. Não pode, e a gente já tratou disso. Então o que acontece? Aquelas pessoas que creem que seja falta de caráter, que é só se manter afastado, que elas acham que é muito simples. Sentiu vontade de beber? Vai lá tomar um copo de água. Sentiu vontade de beber? Vai lá trabalhar, vai lá fazer alguma coisa. Não é tão simples assim, porque como eu falei, não é o corpo que está pedindo, mas sim o psicológico. É muito mais difícil a gente controlar o nosso psicológico. Se não fosse difícil, não existiriam casos de depressão, não existiriam casos de ansiedade, não existiriam casos de síndrome do pânico. E assim como todas essas doenças que são transtornos mentais, também temos o transtorno comportamental devido ao uso do álcool, né? E outra, não devemos ter vergonha também por tratar de um transtorno mental, porque temos que sair desse estigma de que um transtorno mental é algo que relaciona a pessoa com a figura de um louco. Não tem nada a ver com isso. Assim como existe uma doença do fígado, existe uma doença do coração, existe uma doença do intestino, existe uma doença das mamas, existe a doença dos dentes, uma dor de dente, e existe também doenças que acometem o cérebro. Não tem nada a ver com loucura. Não tem nada a ver com demência. Tudo bem? Está no mesmo patamar, na mesma relação da ansiedade, da depressão. E assim vai, e dessa maneira temos que tratar o psicológico. Da mesma maneira como na depressão e na ansiedade não adianta dar medicamento somente, mas precisa-se também tratar o psicológico, tratar todo aquele pano de fundo, que no caso nosso é a presença do álcool, é tudo que a gente faz para ter o álcool na nossa vida. O problema é que no começo a gente não é forte o suficiente para comandar essa decisão de se manter afastado, né? O que acontece? Quando a gente decide, bate o pé e diz eu não vou mais beber porque a bebida só me traz mal, e eu consigo reconhecer isso e faço isso de forma autossuficiente, eu vou trocando os meus gatilhos mentais, que eram gatilhos que me levavam para o consumo do álcool, para gatilhos mentais, que são gatilhos que me mantêm afastado do álcool. Então aquilo que as pessoas falavam no começo, mas é só se manter afastado. No começo é realmente muito difícil, porque a gente deixa com que o
psicológico comande as nossas ações. Mas a partir do momento em que eu reconheço que o meu psicológico ele vai tentar agir em função do contato, para que eu tenha o contato com o álcool, eu vou alterando essa minha mentalidade, esse meu mindset, para que eu reprograme o meu cérebro de forma que ele mantenha e escolha se manter afastado do álcool, independente da situação que eu viva. Mesmo que eu esteja sozinho no mundo e ninguém mais olhando para mim. Olha só, eu estou naquela situação que a gente adoraria quando a gente estava em atividade. Eu estou sozinho, não preciso dar satisfação para ninguém, ninguém vai me julgar, então eu vou beber à vontade. Era tudo que a gente desejava lá no passado. Porém agora, depois que você reprogramou o seu cérebro, não importa a situação que você viva, você pode perder a coisa mais especial da sua vida e se ver sozinho de tudo. Você não vai escolher o álcool como muleta, você não vai escolher o álcool como saída, porque você reprogramou o seu cérebro, você alterou o seu mindset, a sua mentalidade, e todos os seus pensamentos, eles são pensamentos que mantêm você afastado do álcool. Logo, as suas ações vão ser ações que reproduzem esses pensamentos. Logo, ações que reproduzem você estando longe do álcool. Podemos ser tristes sem o álcool, podemos ser felizes sem o álcool, não importa. O que importa é que eu não vou utilizar o álcool como muleta para a minha tristeza ou como confete para a minha alegria. E isso, gente, eu vou lhes falar, é libertador. É libertador você optar por, estando triste ou estando feliz, nunca imaginar mais o álcool na sua vida. Ok? Chega um momento onde você nem pensa e combate isso. Eu tô triste demais, eu poderia afogar as minhas mágoas. Não quero. Você já nem luta mais porque essa não é mais uma opção. Com o passar do tempo, você reprogramou tanto o seu cérebro que essa já não é mais uma opção. Então, relembrando, pessoal, o alcoolismo é uma doença que afeta o corpo e a mente. E principalmente, como eu sempre enfoco, ele danifica muito mais o psicológico, danifica muito mais a mente. A grande parte do nosso vício, mais do que 90% do nosso vício, ele é um vício psicológico. Tá? Por isso que ele é uma doença que, muito embora eu consiga manter ela controlada, eu nunca mais vou poder voltar a beber. Porque se eu volto a beber, eu retiro toda aquela programação que eu coloquei na minha cabeça e retorno ao estado anterior. Tanto é, vocês sabem, já viram histórias assim, pessoas que ficaram 10 anos, 20 anos sem beber e depois de 10 ou 20 anos, quando voltaram a beber, bebiam como bebiam na sua juventude há 10 ou 20 anos atrás e até mais. Eles não começam novamente, eles voltam como se nunca tivessem parado, ok? Então, não tenha vergonha, ele é uma doença e não tenha vergonha da sua doença, ok? Mas não se entregue para ela, combata ela, assim como as pessoas tomam medicamentos para tratar outras doenças, você vai tomar o seu medicamento diário. E o seu medicamento diário, ele passa pela alteração da sua mentalidade, do seu foco, do seu mindset. Reprograme o seu cérebro. E aqui no podcast Viva com Sobriedade, a gente lhe auxilia nisso. É só você ouvir os podcasts anteriores. Cada podcast trata de um tema específico que faz a manutenção do seu tratamento. Se você consegue abordar cada um desses temas e alterar ele na sua cabeça e na sua vida, eu duvido que você não consiga se manter em sobriedade. Então, se você inicia lá, eu quero me manter em sobriedade, eu quero ser sóbrio, e eu quero ser sóbrio não para agradar a minha esposa, os meus filhos, o meu patrão, os meus amigos, a minha família. Eu quero ser sóbrio para mim. Temos podcast aqui onde a gente fala que a decisão tem que ser sua e não de terceiros. Né? A decisão tem que ser sua. Então, quando você começa dessa maneira e troca todos esses tijolos, que são tijolos de comportamento desvirtuado, e troca por tijolos que vão lhe manter, vão formar uma parede que vai lhe manter afastado do álcool, eu duvido, reitero e duvido, você não se manter em sobriedade. Tudo bem?
Então era esse pessoal que eu tinha para falar hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu espero, como eu sempre falo, que coloquem em prática. Não só ouçam podcast, vocês podem ouvir eles quantas vezes quiser. Podem ouvir, pausar, fazer anotações, podem colocar todos os podcasts no papel. Vocês vão ver que isso vai formando uma receita de um método, que é um método que vai lhe manter afastado do álcool, não por 1, 2 ou 5 anos, mas para uma vida inteira. E como eu falei, vai lhe manter também num estado mental, num estado psicológico, num estado social muito maior do que você já experimentou na sua vida inteira. Porque você não vai voltar a ser a pessoa que você era antes do álcool. Você vai ser muito melhor. Porque você vai se reconhecer como uma nova pessoa, com novas características, novas qualidades, né? E com valor, que é algo que você que está em atividade já não sente durante muito tempo. Você vai passar a ter valor, principalmente para você e depois para a sociedade, para sua família, para quem você ama. Tudo bem? Então, pessoal, como se trata de um método onde cada episódio é importante, eu reitero que vocês ouçam os podcasts anteriores, né? Eles são de grande valia. Cada tema é pensado com muito carinho, estruturado, roteirizado, para que eu consiga passar da melhor maneira tudo isso para vocês. E também assine o nosso podcast, assine o Viva com Sobriedade. Ele é gratuito e sempre vai ser gratuito, tá? Para que vocês consigam utilizar essa ferramenta no combate ao seu transtorno, ao seu vício, ao seu CID-10F10.2, que é o CID, o Código Internacional de Doenças para o Alcoolismo. Tudo bem? E também siga o Viva com Sobriedade no Instagram, no Facebook, no YouTube. Somando todas as nossas redes sociais, todos os nossos canais, tem conteúdo novo todos os dias. Tudo bem? Todos os dias, gratuito para você que precisa dele. Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.